Então, como eu disse para vocês, eu nasci num lar católico, não cresci na igreja. Eu escuto muitas meninas dizendo: ai, que legal, eu participei de escola bíblica. Eu não tive essa sorte. Antes de entrar na história, antes que eu me esqueça, eu queria agradecer muito ao apóstolo Darlene, ao apóstolo Motival, por essa oportunidade, porque sempre uma alegria estar aqui. E a minha sensação quando eu sentei na cadeira foi assim: caramba, Deus, o Senhor fez. Respirei e falei: valeu a pena. Eu estou nessa conferência desde a primeira, em 2012, e tenho visto a mão de Deus sobre a minha história e sobre a vida desse ministério também. Então, quero agradecer pela vida dele. Estou com a minha mãe aqui também, pastora Arlete. Tenho certeza que é uma grande mulher de Deus também. Então, eu cresci num lar católico. Meu pai, ele nunca teve uma vocação muito forte para a religião, mas ele sempre tentou colocar os valores em nós. Eu sou a única menina de 3 irmãos, nasci em Guarulhos, fui criada em Guarulhos. E meu pai sempre tentou nos mostrar aquilo que era o correto, o caminho do bem. Eu fui batizada quando criança na igreja católica, fiz toda a caminhada na igreja católica, mas na minha adolescência eu comecei a sentir uma vocação para as coisas de Deus. Interessante, eu comecei a ir mais nas missas na igreja católica, até que eu fiz crisma, porque eu não fiz catolicismo porque eu era muito já grande na época, e eu comecei a fazer na igreja católica aquelas leituras. Não sei quem que já foi católica. Olha, quase toda. É porque o catolicismo ele é uma religião muito comum no Brasil. Então, no Brasil você nasce praticamente católico. E aí eu fazia aquelas leituras, leitura da carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Roma. Queridos, que lembra? Melhor tá rindo que lembra. Todo o meu respeito, meu carinho aos católicos. Eu comecei a minha caminhada com Jesus na igreja católica. Nós temos uma família, como eu disse para vocês, eu sou a única menina de 2 irmãos, meus pais casados, e vivemos uma vida cristã, o que muitos, acho que a grande maioria dos brasileiros levam, uma vida cristã normal. Vai à missa um domingo, ou vai à missa quando tem um casamento, ocasionalmente ali faz algum rito religioso. A nossa busca, eu sempre fui muito curiosa, então a minha busca me fez conhecer muitas religiões. Eu cheguei a ver essas coisas de astrologia e pedras. A minha mãe é esteticista, então ao lado da minha mãe eu também estudei estética, desde muito novinha. Tem cara de patricinha, como diz, mas desde os 11 anos de idade eu já fui ajudar minha mãe na clínica estética que ela tinha. E a gente era muito curiosa, nós éramos muito curiosos. Então a gente ia em várias religiões, mas não nos encontrávamos em absolutamente nada. E nesse meio tempo eu decidi, na verdade eu nem sei se decidi ou se decidiram por mim, seguir uma carreira de modelo. E foi muito interessante porque eu sempre tive muitos problemas de autoestima desde a infância. Não sei exatamente porquê e qual é a raiz, mas eu tinha muitos problemas de autoestima. E no meio desses problemas de autoestima eu fui convidada a ser modelo. E eu falei: meu Deus, como eu vou virar modelo? Aí eu chegava na agência e foi algo assim muito sobrenatural de Deus, a maneira como a minha carreira deu certo e as coisas que foram acontecendo. Eu chegava na agência e falava assim: meu Deus do céu, eu nunca vou conseguir um trabalho aqui. Mulher, eu sei que muitas de vocês passam por isso também. Nós vivemos uma época em que é difícil ser bonita. Eu falo isso. Porque antigamente o nosso padrão de comparação eram as mulheres da revista, eram as mulheres da televisão. Hoje o nosso padrão de comparação são as suas amigas, suas primas que estão postando no Instagram uma realidade todos os dias pra você, sim ou não? Então eu quero dizer uma coisa pra você. Eu vou falar sobre a minha história, mas eu queria dar alguns recados de Deus pra vocês, porque eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui através das experiências que eu tive para que a gente possa viver esse impulso sobrenatural na nossa vida. A gente não tem que ficar se comparando com as outras pessoas, mas nós temos que nos comparar com o melhor que nós podemos ser. Quem é você e hoje o melhor que você pode ser? Se compare com isso, porque a história que Deus tem pra você, ela é pra você, ela não é pra outra pessoa. O que aquela pessoa está vivendo é a história dela, e eu tenho certeza que ela batalhou e que ela lutou pra viver aquilo. E muitas vezes nem está vivendo aquilo, mas está postando que está vivendo aquilo. Então, fique já, em nome de Jesus, livre desses problemas de baixa estima, de rejeição. Sinta-se linda da forma como você é, porque igual a você, Deus só fez você. Amém? Não tem outra! Com seu cabelo,
com o seu rosto, com o seu DNA, com a sua impressão digital. Você é única neste mundo. E é assim que Deus te enxerga. Quando Deus vem numa conferência como essa, Ele não está enxergando maquiagem, Ele não está enxergando roupas da moda. Ele está olhando para mim e para você, entendendo cada uma de nós como mulheres especiais, como únicas. E a cada uma de nós, Deus tem uma história. E a minha história, ela já no período ali, entrando na fase adulta, ela passou por um período de tempestade. Foram várias tempestades, na verdade, eu vou contar pra vocês. E eu vou tomar um cuidado, porque quando a gente conta testemunhos, tem que tomar 2 cuidados. Um, pra não parecer um testemunho. Quem já ouviu testemunhos? A pessoa conta tanta desgraça que você fica assim: Senhor, em nome de Jesus, acaba logo, eu quero saber o que deu certo. Ainda mais eu que sou ansiosa, eu fico ouvindo testemunho e falo: acaba logo, irmã, o que aconteceu? Ou fica soberbo, né? Não, porque o Senhor fez na minha vida algo muito grandioso, irmãs, aleluia, eu sou irmã abençoada. E não é assim, mas antes de contar qualquer história, eu quero dizer, assim como o Senhor fez na minha vida, Ele pode fazer na vida de qualquer uma de vocês. Basta crer. Eu estava ali atrás e falei com o apóstolo Montivalho, ele falou assim: Vivi, você é exemplo de alguém que quis Deus e buscou. E eu me emocionei porque é tão bom, acho que até eu precisava ouvir isso para ganhar um pulso sobrenatural para estar aqui na frente. E a minha família na época, eu peço com todo perdão para minha mãe, perdão na verdade, licença para contar, porque meus pais se divorciaram e a minha família, que parecia aquela família bonitinha, eu, meu pai, minha mãe, meus 2 irmãos, ela passa por uma grande tempestade. Meus pais se divorciam, eles começam a viver o inferno dentro de casa, brigas. Meu pai chegou a infartar dentro de casa na minha frente, para vocês terem uma ideia, praticamente infartar. Nós vivemos um período de muita tribulação. Nesse período, minha mãe saiu de casa. Imagina você ver sua mãe saindo de casa e toda uma confusão, choro e lágrimas. E nesse período a minha mãe se converte. E converte e ficou muito louca. Quem aqui é filho de mãe crente, que a mãe levou pra igreja? Olha quantas. Você achava sua mãe louca assim ou não? Ela ficou muito louca. E ela falava assim: Deus aí, ela teve fase. Primeiro ela se separou e acho que a minha mãe caiu no engano, e o Espírito Santo me incomoda a dizer isso. A minha mãe caiu no engano da mulher que se divorcia e acha que vai conquistar o mundo porque se divorciou. Eu quero dizer pra você, Deus tem algo grandioso na sua família. Não desista da sua família, dos seus filhos, porque o princípio de Deus sempre vai ser a família. E a minha mãe teve aquela fase que ela queria ganhar o mundo. Depois, ela perto do Senhor, o Senhor fez uma promessa pra ela, de que ela e a casa dela serviriam ao Senhor, de que todos nós seríamos pessoas que serviríamos a Deus com intensidade, todos nós estaríamos unidos na igreja. E quando você recebe uma promessa de Deus, parece uma loucura, porque você olha a sua realidade e fala assim: não tem como isso dar certo. Meus pais brigando, e eu não sei explicar como, porque as coisas de Deus, elas são assim. As desgraças acontecem na nossa vida de repente, mas as bênçãos de Deus acontecem de repente também. Você está aqui, de repente Deus pode fazer algo grandioso na sua vida que você nem imagina. De repente, mulher, seu marido pode voltar para casa, de repente você pode conhecer o amor da sua vida e se casar, de repente você pode ter uma porta de emprego grandiosa a qual você não espera, de repente você pode ser livre de uma dívida, de repente você pode ser curado da sua enfermidade, de repente você pode esquecer o seu passado, de repente você pode começar a pregar, a cantar, a ministrar. As coisas de Deus acontecem de repente na nossa vida. Eu quero declarar em nome de Jesus que de repente coisas grandiosas irão acontecer se você buscar a Deus todos os dias da sua vida, amém? Glória a Deus. É de repente. De repente meus pais voltaram para a glória de Deus e eu vi a mão de Deus e eu falei: olha, esse Deus que minha mãe está buscando na igreja, sei lá o que ela está fazendo lá, está funcionando. E aí começou a fase crazy da minha mãe, porque ela colocava aqueles louvores na última altura de manhã cedo. Eu acordava e estava lá: Deus de aliança, Deus de promessa. Eu, ai meu Deus do céu, só quero dormir, é domingo de manhã. Aí vinha minha mãe, em nome de Jesus, enfiava a mão na minha cabeça e falava: ô mãe, deixa eu quieta aqui. Não, filha, que não sei o que, Deus, em nome de Jesus. Eu falava: gente, a minha mãe tá... Eu cheguei a reunir meus irmãos e falava: gente, a minha mãe tá muito louca. Uma coisa está acontecendo. Mas em todo esse movimento de Deus, eu falei: tem alguma coisa que está acontecendo ali. Eu vi a transformação na minha mãe. E uma coisa que eu quero dizer para você, mulher: se você espera a transformação de alguém que está ao redor de você, se transforme, transforme-se.
porque através da sua vida, outras vidas se converterão a Cristo. Mas as pessoas precisam ver a transformação em nós. Jesus diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ninguém pode esconder alguém que está brilhando em Jesus. Se você estiver sendo luz, você vai iluminar o seu trabalho, você vai iluminar a sua casa, a sua família, não tem como, porque você é a luz de Deus. Minha mãe começou a se transformar em luz naquela casa, e foi algo assim muito grande, muito lindo de Deus. Eu aceitei o convite para ir num culto como esse que nós estamos tendo. Um dia que eu estava muito triste, eu fui para o meu quarto e eu falei, eu vou orar. O que me trouxe para a presença de Deus foi o sobrenatural. Então não adianta eu vir aqui falar da minha carreira para vocês, falar do meu ministério. Eu vim falar do sobrenatural, porque foi Ele que me transformou em quem eu sou. Se eu pudesse dar um tema para essa pregação, é como eu me tornei quem eu sou e como você se tornará quem você quer ser. Amém? Ou melhor, por quem Deus quer que você seja. E aí eu aceitei esse convite, cheguei no culto e eu já comecei a sentir uma presença de Deus grandiosa, e eu sabia cantar todos os louvores. Eu cantava os louvores e o pessoal falava, eita, mas como é que a filha da Arlete canta as músicas? Ela não é crente. Sabe os crentes preconceituosos? Nossa, mas ela não é crente, tá cantando todas as músicas da igreja? E eu chorava e ali até que uma pessoa pegou na minha mão e Deus literalmente falou através da vida daquela pessoa. Eu sou o Deus que vi as tuas lágrimas hoje à tarde. E Deus começou a falar comigo. E pra quem é católico isso é muito louco, né? Como assim Deus falou? Deus fala? Sei lá, estranho, o Espírito Santo falou, foi muito sobrenatural. Mas aquele dia começou em mim um processo de conversão. Eu namorava nesse meio tempo a minha carreira de modelo. Eu tenho vários testemunhos para contar da época de carreira de modelo, que foi algo realmente sobrenatural que Deus fez. Eu fui contratada pela agência Mega de São Paulo, que hoje é uma das maiores agências do Brasil, na época já era muito grande. E eu não imaginava e não tinha nem força, digamos assim, para algo tão grande. Mas foi algo que eu pedi a Deus e que passou a ser parte da minha vida. Eu correndo, né, fazendo as fotos, participando da carreira de modelo, ajudando a minha mãe na clínica, namorava um rapaz, eu peço licença não para sobrepecer, mas era um rapaz muito rico na época, e para as mulheres, né, nossa, ela namora aquele playboy, achava o máximo. Mas o meu coração não estava naquilo, eu queria de verdade viver uma nova vida com Deus. E naquele momento começou toda aquele sobrenatural na minha casa, porque a minha mãe se converteu e eu era aquela pessoa católica, né? Então, minha mãe levava para o culto, eu levava para a missa. Eu falava, não vai se converter, porque nós não vamos ser evangélicos. Quem aqui não gostava de crente? Eu era assim. Eu falava, eu não gosto de crente. Deus me livre de ser crente. Ah, eu pastor aqui pregando para vocês. Deus faz milagres. E o que aconteceu? Me converti, tô tentando resumir, que a apóstolo me deu 20 minutos, então imagina. Mas eu creio que nós teremos outras oportunidades para aprofundar. Nos convertemos e o processo foi tão grande que eu comecei a abrir mão de coisas. Eu vim falar uma coisa para você, mulher, para viver o sobrenatural. Você recebe o impulso, mas para viver o sobrenatural é preciso renúncia. É preciso você abrir mão daquilo que te afasta de Deus. É preciso ter encontro com Deus. É preciso buscá-lo. Eu comecei o meu tempo de busca. Eu comecei a ouvir louvores. Eu comecei a orar. Eu me entreguei àquilo de verdade, do fundo do meu coração. Comecei a frequentar os cultos. Nisso, os meus 2 irmãos viram e falaram, a transformação da minha mãe passou para mim. E os meus irmãos olharam e falaram, não, alguma coisa sobrenatural está acontecendo, né, na vida dela. Deixa eu ir lá ver. Eu sei que, para a glória de Deus, nesse meio tempo, meu pai olhou a transformação em mim e meus irmãos e falou, alguma coisa aconteceu ali com eles, deixa eu ir lá ver. E todos nós nos convertemos. Eu vi no mesmo dia o meu pai e os meus 2 irmãos serem batizados nas águas. E foi um dos dias mais lindos da minha vida. Mulher, eu quero dizer para você, não desista da sua família. Talvez você está aqui, você tem um filho nas drogas, uma filha que está na prostituição, ou que você está tendo problemas de relacionamento com ela ou com ele. Creia, Deus é poderoso para fazer a obra por completo na sua família, em nome de Jesus. Amém? Você e a sua casa servirão ao Senhor. É a promessa de Deus. Glória a Deus. E aí nós nos convertemos, começou a fase de renúncia na minha vida. Com 6 meses de conversão eu já estava pregando. Foi um sobrenatural na nossa vida, a família inteira lá reunida, aquela coisa linda. Eu abri mão do meu relacionamento com este rapaz. Na época me chamaram de louca, falou, nossa, ela tinha o casamento dos sonhos da vida dela, ela abriu mão. Mas eu só queria buscar a Deus, eu queria viver em intensidade aquela experiência sobrenatural, eu queria viver aquilo com intensidade. Acabei abrindo mão desse relacionamento, passei a me relacionar com um pastor da igreja que eu frequentava, ele era o filho do bispo.
E com isso, o meu ministério começou a se desenvolver. Comecei a pregar e era muito interessante porque eu achava que eu ia cantar. Eu dizia assim, o meu ministério ele não é de pregação, o meu ministério é louvor. Eu já me imaginava uma cantora gospel. E minha mãe falava, filha, você sabe cantar? Eu falava, não, mãe, minha filha, eu acho que você não tem o dom, mas de repente entra no ensaio da igreja. Mas não foi. E aí vinha um profeta e falava assim, eis que te vejo pregando. Eu falava, pregando não, Senhor, eu quero cantar. Aí as pessoas falavam, ai, mas eu te vejo ministrando, eu vejo Deus usando você na palavra. Eu falava, ai Deus, mas a palavra eu vou ter que ficar 1 hora com um monte de gente olhando pra mim, não quero. Lutei muito tempo, tinha muita vergonha. Eu ia nas igrejas tradicionais, tipo Assembleia de Deus, que dá oportunidade, eu ficava, Senhor, eu repreendo toda oportunidade, em nome de Jesus. Senhor, ninguém me dá oportunidade, porque eu não quero pegar no microfone. Senhor, eu sou tímida. Mulher, Deus tem um ministério pra você. Talvez você está sentada aí no seu lugar, não imagina. Você vai pregar, você vai falar de Jesus, você vai ser usada. Para com esse medo, com essa vergonha, com essa ansiedade. Se posicione, tome um impulso para viver o sobrenatural. Deixe Deus usar a sua vida. Deixa Deus usar a sua vida, Ele quer te usar. Ah, mas eu ainda não sou pastor, eu ainda não sou missionária, não tem problema. Deus não precisa de título, Deus precisa de um coração aberto para que Ele possa usar. E Ele vai usar a sua vida. Então tudo isso começou a se desenvolver. Tive a honra de pregar o evangelho em outros países, em vários estados do Brasil. Sabe quando a vida está maravilhosa? Aos 23 anos eu assumi uma igreja como pastora auxiliar sem ser pastora. Grave esse período, grave essa informação, porque eu não era pastora, eu simplesmente pregava. E as pessoas me chamavam de pastora. Eu acho engraçado porque eu morria de vergonha. As pessoas falavam, pastora Viviane, eu falava, pastora não sou pastora. Aí a pessoa falava, mas a gente quer que você seja pastora, você é minha pastorinha. Eu falava, não, eu não sou pastora não. Porque eu sabia que sobre esse título haveria uma responsabilidade. Eu fugi muito tempo do meu chamado. Não faça isso, mulheres, não fuja. Então, nesse período, eu comecei a ministrar, comecei a viver o sobrenatural de Deus. Sabe aquela vida perfeita de novo? Superei uma tempestade na minha família, aquela coisa linda, tudo acontecendo. De repente, eu comecei a notar um comportamento muito estranho do homem que me relacionava na época. Começou a me tratar muito mal. Eu me vi num relacionamento abusivo. Eu sei que essa palavra é muito comum, tem muitas mulheres aqui que talvez estejam passando por isso. É o homem que te rebaixa para se sentir maior. É o homem que na frente das pessoas te trata de uma forma e dentro de casa te trata de outra forma. Eu comecei a passar por um relacionamento abusivo e eu falava, mas Jesus me ama, por que eu estou passando por isso? Quem já fez essa pergunta? Se o Senhor me ama, Deus, por que eu estou enfrentando isso? Por que pessoas têm se levantado contra mim? Se o Senhor me ama, por que eu estou sofrendo? Essa é a pergunta que muitas pessoas fazem, mas o sofrimento não significa a ausência do amor de Deus. O amor de Deus por você, Ele vai além do seu sofrimento, da sua condição atual, porque Ele está escrevendo a sua história. Então, eu me vi naquele relacionamento passando por várias coisas, até que eu descobri que eu estava sendo traída. E o que é pior, eu estava sendo traída com a madrasta da pessoa que estava se relacionando comigo. Ele estava tendo um relacionamento com a própria esposa do pai. E eu me lembro que quando eu comecei a desconfiar, as pessoas acharam que eu era louca, né? Porque eles falaram, imagina, a pessoa vai ter um relacionamento com a madrasta. Sabe aquela história de filme de terror? O dia que eu contei a minha história pra minha chefe, pra CEO da agência onde eu trabalho, ela falou, Viviane, essa história dela é um filme de terror. Eu falava, não, uma história linda. E eu me lembro, eu quero pedir, assim, de verdade, valorize os seus pais, porque nesse momento eu me lembro da minha mãe chorando, ela dizia assim, Jesus, eu levei a minha filha para esse caminho. Até quando isso aconteceu na minha vida, eu já tinha aberto mão da carreira de modelo, eu tinha aberto mão de relacionamentos que para as outras mulheres pareciam relacionamentos de sucesso. E minha mãe falava, Jesus, por que eu entreguei minha filha para o Senhor, a minha filha é tua, ela abriu mão de tudo, e por que isso está acontecendo com ela? E é muito difícil para nós entendermos os propósitos de Deus. A palavra que eu quero deixar para você, Romanos 8, 28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo, mulher, está cooperando para o seu bem. Essa perda que você sofreu está cooperando para o seu bem. Essa dor, essa lágrima, tudo está cooperando para o seu bem. Deus está escrevendo a sua história. E pelas suas feridas, muitas mulheres serão curadas. Porque você vai poder olhar para elas e dizer assim, eu passei por isso e superei, você vai passar também.
Nesse período da minha vida, eu me afastei da igreja onde eu estava, não me afastei de Jesus, mas eu fui desligada do meu ministério. E eu fiquei assim na casa da minha mãe, orando e clamando a Deus. Até que eu fiquei tão triste um dia que eu falei, mãe, eu preciso sair na rua e ficar andando, porque se eu ficar em casa eu vou enlouquecer. Quem já passou por isso? Nós estamos aqui maquiadas, acabamos de sair de uma palestra de maquiagem, mas a grande verdade é que só a gente sabe o quanto a gente chora. Só nós sabemos as lágrimas que nós derramamos, as tristezas que passamos, o quanto nós sofremos, nós sabemos disso. E eu vou dizer uma coisa, você acabou de sair de uma palestra de maquiagem, mas Deus quer tirar sua maquiagem aqui hoje, quer que você chore, que você abra o seu coração para Ele. E eu saí tão desesperada, de repente eu vi uma igreja. E tava assim, quarta-feira tinha um culto. Eu falei, eu vou nessa igreja hoje. Essa igreja é no Ministério P4, que faz o salto pro alto. Eu entrei lá, a pastora Marilene me recebeu, lindamente. Comecei a congregar naquela igreja e um dia a apóstola Darlene falou assim pra mim, Vivi, você não vai morrer. Eu falava, apóstola, eu quero morrer. A vergonha que eu passei é muito grande. Porque eu vendi um Jesus para as pessoas que não estavam correspondendo à expectativa das pessoas, porque as pessoas estão acostumadas com Jesus que faz tudo por elas. Um Jesus que entrega carro, que entrega casa, que cura, que faz milagre. Mas as pessoas não estão acostumadas com Jesus que nos molda, com Jesus que diz para você, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. E foi com esse Jesus que eu me encontrei. A apóstola Adelaine disse assim, Vivi, você não vai morrer, você vai viver as promessas de Deus. Você ainda vai ministrar, você vai ser muito usada por Deus. Eu disse, mas Senhor, como? E ali eu comecei meu ministério. No pior período da minha vida, em 2011, eu fui ungida ao pastorado. Eu falo que foi um óleo caindo numa ferida, assim, né? Porque eu não tinha nem força para estar em pé. E as pessoas, parabéns, pastora. Eu deitava na cama e dizia assim, Deus, eu vou pregar o que para essas pessoas? Eu dizia assim, Deus, a minha vida está destruída, o que eu vou pregar para elas? Muitas vezes eu profetizava em cima do altar e dizia assim, Deus vai fazer milagre na sua vida, Ele vai transformar a sua história. Eu virava para trás e falava, Deus, não esquece de mim. Eu pregava para as pessoas e para mim. Preguei muitas coisas que vivi, muitas coisas que queria viver. E nesse meio tempo, além de ser ungida pastora, eu me lembro que quando eu estava no meu processo, eu ajoelhei e falei assim, Deus, não deixa eu passar fome, porque eu não quero pedir para os meus pais. Me dá a condição de ter um emprego. Eu sou formada em jornalismo e surgiu uma oportunidade para trabalhar como colaboradora de conteúdo num site. Eu fui para esse site, ganhar equivalente a um salário um pouquinho maior de um estagiário na época, mas era a porta que eu precisava. Mulher, se você tem clamado para Deus por uma porta aberta, se esforce. Não fique às vezes, a gente quer o glamour de uma profissão. Deixa Deus abrir a porta. A porta abriu, eu orei. Eu lembro que eu estava acostumada, né, com a vida cristã. Eu fiquei mais ou menos em torno de 5 anos só trabalhando para as coisas de Deus. Eu falei, meu Deus, eu vou para o mercado de trabalho. Eu era aquela menina, sabe assim, que viveu dentro da igreja. Tudo era glória a Deus, aleluia, misericórdia, irmão. Era assim. Até meu vocabulário o Senhor tem mudado. E a minha mãe falou, filha, é uma agência de publicidade, bota uma calça jeans, vai mais esporte. Cheguei na agência, eu fui contratada no mesmo dia. E eu falei, meu Deus, aceito. Eu fiquei 6 meses trabalhando de casa. E Deus é tão perfeito que foi realmente os 6 meses que eu precisei para me recuperar. Orava de dia, de manhã, de noite, chorava, chorava. Tenha um momento de intimidade com Deus. Eu vou voltar um pouquinho na peça. Se vocês prestaram atenção, a peça sobre o tempo falava que nós precisamos ter tempo com a gente, com nós mesmos. Tenha tempo para você, mulher. Tenha tempo para você mesma, para você orar, para você refletir sobre as coisas. E ali, 10 meses de deserto, Deus abriu a primeira porta. Eu achava que aquela seria a porta de exaltação da minha vida, na lista de mídia. E eu lembro quando eu descobri o salário, descobri que ia ter os benefícios CLT, eu falei, eu vou. Mal sabia eu que estava começando uma grande carreira dentro da publicidade online. E ali eu aceitei, eu me lembro que a CEO da agência na época falou assim, você vai ser uma analista de mídia, mas na verdade você tem postura de gerente. Mas eu não posso te fazer gerente porque você não sabe de nada ainda. Mas fica do meu lado 1 ano que eu vou fazer de você uma gerente. Eu falei, meu Deus, eu vou ser gerente. E eu não mudei quem eu sou e eu fiz questão de contar pra ela quem eu era, minha história, as minhas cicatrizes. Mulheres, as cicatrizes que vocês têm é a sua história. As cicatrizes são a sua história, é o que você venceu, superou para ser quem você é aqui nessa tarde. Não tenha vergonha de mostrar as suas cicatrizes. E eu falei, eu sou essa pessoa. Eu vim da igreja, aconteceu tudo isso. Foi muito difícil.
difícil a minha carreira no começo, porque eu vinha de um mundo sobrenatural e aí eu tinha que viver o sobrenatural no mundo natural. Eu sofri bullying no meu trabalho por ser evangélica, porque eu era aquela que não bebia, eu era aquela que não falava palavrão, que falava misericórdia, glória a Deus e aleluia 10 vezes por dia. Mas eu nunca desisti. Eu nunca desisti por causa de bullying, eu nunca desisti por causa de dificuldade, eu nunca desisti por não entender. Se tinha algo na minha profissão que eu não entendia, eu corria atrás, aprendia. Cansei de sair da agência meia-noite, 1 da manhã, pegava 2 ônibus e um metrô para estar lá todos os dias. E ó, louvorzinho tocando aqui, ó. Lembra, mãe? A gente cantava. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Porque ele vive, irmãs. Não importa se você estiver no ônibus ou se você estiver no carro importado. Não importa se você estiver no melhor emprego do mundo ou começando a sua carreira, ele vive. Chame a sua dificuldade, o seu problema e diga, ele vive. E ele é capaz de transformar a sua história. Só sei dizer para você que eu estou na mesma agência há 8 anos. Fui crescendo, fui desenvolvendo, passei pelos cargos gerente júnior, gerente pleno, gerente sênior, sendo cristã, dando testemunhos do nome do Senhor, passando por dificuldades ali, correndo, enfrentei, eu falo que os maiores milagres da minha vida. Comecei a dirigir. Quem é que não dirige? Eu libero essa palavra sobre a sua vida. Em nome de Jesus, seja livre. Comecei a dirigir. Aquela menina medrosa agora dirigia. Nem estava na minha ministração isso, ó, coisa boa. Comecei a dirigir, coisa que eu tinha muito medo na época. Fui me transformando, ministrando. Deus foi honrando. Para a glória de Deus, eu tive a oportunidade de estudar fora, de fazer intercâmbio no Canadá, de viver muitas experiências internacionais. E a cada dia tenho visto que vale a pena. O ano passado, eu me lembro que eu estava passando um período também, porque a vida da gente é assim, né? E aí você conquista, sobe na carreira, as pessoas começam a perguntar, mas é sua vida sentimental? Ai, tá sem namorado, nossa, todo mundo da igreja casou. Quando a Renata casou, eu quero deixar um beijo pra Renata. Vocês não sabem o que eu passei porque a Renata casou. Porque nós éramos as últimas solteiras da igreja. As pessoas diziam, Viviane, a Renata casou, agora... E eu quero dizer pra vocês que eu ainda não me casei, mas eu creio no poder de Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas, para todo o propósito debaixo do céu. Se eu tivesse me casado quando eu queria, eu não teria vivido tudo que eu vivi na minha carreira, eu não teria conhecido os países que eu conheci. Se eu tivesse me casado naquela época, eu não tinha pregado os lugares que eu preguei, eu não tinha crescido tanto em Deus o quanto eu cresci. Eu quero dizer uma coisa pra você, Eclesiastes 3:1, há um tempo determinado para todas as coisas e para todo o propósito debaixo do céu. Tem um tempo certo para a sua promessa, tem um tempo certo para a sua vida. Não fica questionando por que acontece na vida de uma, na vida de outra e na minha não acontece. Deus está preparando o seu milagre de uma forma linda. Tome esse impulso para viver o seu sobrenatural. E no ano passado eu virei diretora de contas da agência. Nesses 8 anos, a agência foi comprada por um grupo internacional de publicidade. Eu aprendi a falar inglês e hoje eu olho para mim, me vejo uma pastora consagrada, eu me vejo, ou vida, depende do termo ministerial, mas hoje eu olho pra mim, me vejo pastora, me vejo diretora de um grupo de publicidade e me vejo feliz em Deus, que é o mais importante. Amém? É isso que vale. O que vale da sua vida é a história que você conta. Vivi foi fácil, não foi. Mas eu nunca deixei a mão de Deus. Eu nunca deixei de seguir Jesus. Eu sempre acreditei que Ele faria coisas sobrenaturais e grandiosas na minha vida. Eu nunca duvidei. Durante esses 8 anos eu tive que aprender a perdoar. Durante esses 8 anos eu tive que aprender a esperar. Durante esses 8 anos eu tive que aprender a reacreditar. Porque você acredita, acontece uma coisa ruim. Depois desse relacionamento que eu tive, abusivo, eu tive muitos outros relacionamentos ruins. E a cada relacionamento que dava errado, eu perguntava, meu Deus, por quê? Qual a parte que eu não aprendi? Você é muito mais que um relacionamento frustrado. Você é muito mais que um divórcio. Você é muito mais que uma enfermidade. Você é muito mais do que uma demissão de emprego. Você é grandiosa na presença de Deus. Você é uma mulher forte. Eu quero dizer para você, não desista, não importa o que você esteja passando na sua vida. Deus é poderoso para escrever
escrever um novo capítulo na sua história. Talvez até ontem o seu capítulo foi de tristeza, de dor, mas Deus quer escrever novas coisas para você. Eu tive que perdoar, tive que esperar, mas eu sempre segurei na mão dele. E eu falo, minha história, o que eu estou contando para vocês foi até ontem, porque minha história permanece em Deus. Hoje eu sigo com o desafio de ser uma cristã num mundo louco como o nosso, num mundo de prostituições, drogas, mentiras, no mundo de interesses, no mundo que não quer saber de Jesus. Eu sigo com a missão de ser luz por onde quer que Ele me leve, dentro da igreja, fora da igreja, onde quer, onde eu for, onde Deus me colocar. Essa é a minha missão, é ser luz. E eu quero nessa tarde, queria que vocês colocassem de pé. Eu já estou encerrando, eu estourei um pouquinho o tempo, peço desculpa. Mas eu quero dizer para você, mulher, que Deus te chamou para você viver o sobrenatural.